para vocês. Eu sou a irmã Sheilinha, esposa do pastor Bebeto, mãe da Jéssica, Diogo, Dani e Rebeca e avó do Jacó, graças a Deus. Serva do Senhor Jesus e serva de vocês, meus irmãos. Eu venho compartilhar o meu testemunho de conversão e então vamos tentar ser breve. Ok. Eu fui criada, eu venho de uma família de classe média, a qual meu pai era bancário, minha mãe professora, nunca exerceu a profissão. Meu pai era espírita de religião e minha mãe católica com grande influência, mas não tão praticante, mas nos batizou desde criança, me fez fazer a primeira comunhão. Não permitia que meu pai nos levasse a nada de catolicismo, porque ela achava uma traição a Deus, uma traição à igreja dela. E assim eu cresci. Graças a Deus eu conheci, meu pai sempre me educou para eu ter uma profissão, estudar muito, ter minha carreira antes de casar. Então, ele era bancário, antes dele falecer, ele conseguiu um emprego para mim no banco. E quando eu conheci o pastor Bebeto, eu trabalhava no banco e estava me preparando para o vestibular, para ser médica. Eu tinha feito um curso técnico no meu ginásio, no meu high school de patologia clínica, e estava me preparando para ser médica. E sempre trabalhando muito, estudando muito, mas aí conheci o pastor Bebeto e o pastor Bebeto também trabalhava muito, era microempresário já. E decidimos casar. Decidimos, vírgula. Eu convenci o pastor Bebeto a casar. E o pastor Bebeto, então quando fomos casar, eu disse a ele que eu queria casar na minha igreja. E ele disse, mas eu não... Aí fomos procurar a minha igreja. A minha igreja, a igreja católica, aceitou fazer o casamento ecumênico, porque ele não queria se batizar. Ele dizia, não, minha igreja é batista. Eles, ok, nós aceitamos com uma condição. Vocês têm que fazer o curso de noivos. Glória a Deus, meus irmãos. O curso de noivo foi ministrado por uns 4 casais, eu creio que salvos, todos com um livro preto na mão, a Bíblia, que foi a primeira vez que eu tive contato com a maravilhosa palavra de Deus. E aí aprendemos que casamento é até que a morte o separe, que o meu corpo não é meu, nem o dele, que eu sou ajudadora, ele tem que dar vida por mim. E tudo isso foi uma bênção a ministração daquele curso de noivos nosso. E quando saí, Bebeto, jovem de 21 anos, me perguntou, é isso mesmo que você quer? Afinal, eu estava inventando aquela história de casar. Eu disse, é isso mesmo que eu quero. Eu estou entendendo as ordens do contrato e eu aceito esse contrato, eu quero. E ele disse, então, se você quer, eu quero também. E glória a Deus, nos casamos em 16 de novembro de 1985. Ok. Passaram-se os anos, 3 anos depois, não, 5 anos depois. Não, deixa eu contar a profecia no casamento. Se vocês forem em Gálatas 1:15, você vai ver uma palavra na qual o servo do Senhor fala que Deus nos escolheu. Deixa eu ler aqui, que eu separei aqui. Gálatas 1:15, tá aqui. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Então, eu fui do seu agrado. Olha que bênção. Então, esse trecho também se repete em Jeremias 1:5. Eu gravei Jeremias 1:5. Ok. No nosso casamento ecumênico, o servo do Senhor falou todo o tempo, pregou todo o tempo no nosso casamento. E teve uma hora que ele fala uma profecia que nós não víamos, nós não sabíamos, nós tínhamos olhos fechados para as coisas de Deus. Mas uma serva do Senhor, depois de eu convertida, acho que 1 ano ou 2, Priscila, neta, a nora da diaconisa Vilma, ela, botando o filme para ela, nós estávamos preparando escola dominical na minha casa, botando o filminho do casamento, porque ela tinha se casado há não muito tempo, ela queria ver meu casamento, eu mostrei, ela fala, irmã Sheilinha, ele
profetizando aí agora no seu casamento. E o pastor, o servo do Senhor que fez o casamento, ele levanta a mão, a destra, e ele fala, assim como Abraão se mudou para uma terra estrangeira, vocês também serão uma bênção na igreja, na família, na sociedade. Aquele dia, o Senhor já tinha começado, na verdade, desde que nascemos. E aí, anos depois, eu casei, Jéssica nasceu 5 anos depois. Tivemos que nos mudar para os Estados Unidos. O Senhor permitiu que o presidente Collor tirasse o dinheiro de todo mundo, o pastor Bebeto ficou com o dinheiro preso. Vamos voltar a tentar a vida nos Estados Unidos, porque aqui tá ruim demais. Ok. Então, chegamos nos Estados Unidos. Como eu tinha dito, eu repito, eu preparada para ter uma carreira, ter uma profissão, nunca fui treinada para ser dona de casa, cuidar de menino, sempre tive ajuda em casa. Desde criança, na Bahia, você não precisa ser qualquer classe média, tem um ajudante que vive na casa, então a vida toda eu não fui treinada para fazer coisas de casa. E aí, chego aqui com uma menina de 2 anos e meio, Jéssica, e um baby de 8 meses, sem babysitting. Minha mãe Deus fechou as portas para minha mãe não ter o visto naquela época. Cheguei aqui, então ficava muito estressada com as coisas da casa para fazer, muito cansada, impaciente, cansada realmente fisicamente, porque eu não tinha preparo físico, nem conhecimento de como fazer as coisas, nem prazer de fazer também. Então, meu filhinho de 8 meses, já andando 9 meses aí, muito perigoso, num apartamento de 2 quartos, somente com uma sala, eu botava uma grade para o menino ficar dos 2 quartos, nem vim para a sala, porque muito fútil, vaidosa, jovem, para ter uma sala toda cheia de bigodinho, de decoração, de besteira, e meu filho lá preso, trancafiado naqueles 2 quartos. E eu sempre muito nervosa, estressada, e Diogo também nervoso, coitadinho. E aí um dia Diogo aprontou alguma coisa lá, que eu shake him, como é? Balancei ele duro e muito iracunda. E meu filhinho olhou para mim com muito medo e eu ali tive muito arrependimento. E eu abracei ele, chorei com ele. Depois cuidei, botei ele para dormir tudo, mas aquilo ficou... Eu estava muito triste, muito angustiada. Eu tinha muito medo do futuro, do que ia acontecer aqui. Bebeto, no caso, não era pastor nenhum, não era, ele trazia também, coitado, com muito medo. Ele era acostumado a trabalhar muito, mas sempre tudo dá muito certo. Aqui nada dava certo, estava perdendo. Ele me dizia, a gente só faz gastar o que trouxe, a gente só faz gastar o que trouxe, não entra nada, só sai. Então eu tinha muito medo do futuro, não tinha uma âncora aonde me segurar, que é o nosso maior tesouro. Eu não tinha nada, entendeu? Nem meu marido, que era meu suporte, ele também estava ruim. E aí eu vim para a cozinha muito estressada, muito triste, com muito medo do amanhã. Então eu sentei ali na cozinha, na porta da geladeira, e eu chorei muito, e eu gritei, eu lembro que eu gritei, Deus, Deus, tu existes? Se tu existe, vem em meu socorro, vem em meu socorro. Na semana seguinte, eu conheci um anjinho de olho verde, muito doce, que se chama Débora Neri. Eu não sei se na mesma semana seguinte, logo, ela me falou uma coisa assim, que foi enviada por Deus para falar comigo. Ela falou exatamente o que eu precisava ouvir. Ela falou, quando a gente se muda para cá, o processo de adaptação é muito difícil, é muito doloroso, é muito duro. A gente não tem família, a gente não tem ajuda, é tudo muito diferente. E nós
precisamos muito da ajuda de Deus nesse processo. Eu falei, é verdade, eu estou precisando muito da ajuda de Deus. Ela falou, bem, nós temos uma reunião às sextas para estudar a Bíblia, para orar, para pedir muito a ajuda de Deus. Eu falei, é isso que eu estou precisando, eu preciso muito da ajuda de Deus. E graças à bondade de Deus, eu criei que aquilo era Deus falando comigo, e era mesmo. E eu comecei aí nessas reuniões. Eu sei que 2 meses depois eu tenho a foto. Isso foi, Débora, em setembro, porque eu conheci Débora logo aí em setembro, quando eu tinha acabado de chegar. Em novembro, no Thanksgiving, eu já tinha entregado minha vida a Jesus, glória a Deus. Eu tenho uma foto no nosso Thanksgiving de 1992, num parque em Kendall. Eu já tinha aceitado Jesus ali. E não me lembro exatamente quando foi meu batismo. Eu sei que foi na Wayside Baptist Church. Eu sei que eu levantei e entreguei minha vida a Jesus ali também. E eu quero só compartilhar um testemunho que eu acho muito importante, muito edificante para vocês. Fazendo o nosso estudo ali, na quadra, era nossa classe, nosso estudo bíblico que a gente tinha, era aos domingos, era na classe de esporte da Wayside. Nós não tínhamos nem ainda a classe, a Wayside não tinha dado nenhum espaço pra gente ainda, não tinham. A gente assistiu o culto em inglês e depois o estudo bíblico aqui. E aí eu lembro o pastor Dery ministrou uma vez sobre dízimo, que eu não sabia da importância que era, que existia dízimo, eu fiquei sabendo aí. E uma coisa que entrou como uma faca no meu coração. Ele falou que a gente estava roubando a Deus quando a gente não dava dízimo. E eu saí dali e eu fui orar no banheiro e pedi a Deus, Senhor, misericórdia, eu não quero roubar o Senhor é a coisa mais maravilhosa que eu tenho na minha vida. O Senhor é quem tem me ajudado a tudo, Pai, nessa situação. E eu quero o Senhor para sempre. Eu tenho que lhe dar dízimo, mas eu não trabalho. Meu marido nessa situação, só perdendo o que trouxe. Me ajude a convencer a ele. Só o que vem na minha mão eu dar o dízimo. E aí eu fui falar com um Bebeto, meu marido, que não era convertido, não era nada. E eu convenci a ele que tudo que viesse à minha mão, para o supermercado, para a roupa dos meninos, para a fralda, para a gasolina, que eu pudesse daí tirar os 10%, que era tão pouquinho. Ele disse, tudo bem, se você não vai me pedir mais, porque não vou ter mais para dar, pode tirar desse aí, você vai se virar com o que você tem. Eu falei, não, eu vou, vai dar tudo certo. Eu sei, meus irmãos, que o Senhor multiplicava, que os 90% que eu ficava, depois que eu dei o dízimo, eu trazia tanto mais coisa para casa. Multiplicou assim, e o Senhor me levou a supermercado que vendia muito mais barato. Foi um milagre que não tem da multiplicação da provisão do Senhor, que Ele é esse. Então fica o meu testemunho para vocês, que nosso Deus é o nosso Deus proverá, é o Deus da nossa provisão. Que a gente sempre tenha isso, em fazer por gratidão, por amor, porque tudo passará, mas a obra dele não passará. É as almas e que vai ficar aí através da igreja dele, da obra dele, que o Senhor constrói o reino dele na terra. Paz do Senhor.